fama não é autoridade. Você ser conhecido não é ser autoridade. Então, ó, fama é simplesmente ser conhecido. A autoridade é a pessoa te conhecer, é a pessoa te respeitar, é a pessoa seguir os seus direcionamentos. Ah, Marcílio, como é que eu sei qual a diferença? Vamos lá. Você que talvez me vê na internet fazendo dancinhas, etc., deve pensar, esse cara não deve vender para ninguém. É aí que você se engana. Quando você consegue ser uma autoridade, você pode brincar, você pode fazer tudo quanto é coisa diferente, que as pessoas continuam te seguindo, continuam te respeitando, continuam comprando de você. E, por outro lado, você pode ser a pessoa mais séria do mundo, mas se você não constrói uma autoridade, você não vai vender para ninguém. Então não confunda esses dois conceitos. E para você criar uma autoridade vendedora, uma autoridade lucrativa, uma autoridade que realmente dê dinheiro, o primeiro ponto é: pare de dar dicas. O que eu mais vejo são pessoas postando dicas e dicas e dicas. Dicas aleatórias, dicas que não conduzem para um caminho específico, que não conduzem para um fechamento. Só que nós estamos no mundo digital, pessoal. Nós temos informação, nós temos conteúdo a rodo, conteúdo para todos os lados. As pessoas não querem mais conteúdo, elas querem ser direcionadas para um caminho que resolva o problema que elas possuem. Então, não adianta ficar dando dicas, dicas e mais dicas, isso não vende. Isso pode dar curtida, pode dar comentário, mas e o dinheiro no bolso? Então, fala comigo aí, você que está aqui. Você tem conteúdos que dão curtidas e comentários, mas eles geram dinheiro para você? Eles te geram vendas? Eu quero saber de você, tá? E aí, quando a gente fala, então, continuando a questão do pilar da autoridade, como é que você vai construir autoridade no seu processo de negociação? Ou seja, no seu processo de condução da pessoa para a conversão? Direcionamento. Direcionamento por meio do seu conteúdo. Direcionamento quebrando crenças limitantes. Direcionamento quebrando objeções. Então, como assim? Você vai entender um pouco mais do que eu vou dizer aqui agora. Tá? O jeito certo de criar a linha editorial, o jeito certo de escolher os conteúdos que você vai trabalhar online, são aqueles conteúdos, tá, que acabam com confusões, erros ou problemas. Então, tudo que atrapalha o seu cliente de avançar nos objetivos dele, é isso que você tem que focar. Porque quanto mais ele avança, mais ele está próximo de contratar você o seu serviço. Vamos falar de novo na questão do contrato. Tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem o costume de comprar um contrato numa banca de jornal. Se você começa a mostrar para essa pessoa que a forma dela estar mais segura, ou seja, a forma dela ter o resultado que ela quer, que é a segurança, não é essa, explica o motivo e mostra o resultado e mostra o caminho, naturalmente ela vai sendo conduzida até comprar de você, até contratar a sua solução. E aí tem uma coisa que eu vou bater nessa tecla muito para vocês, tá? Não faça dicas aleatórias, que é o que a maioria faz. Faça orientação, direcionamento, caminho, método. Então, o conceito que você tem que trabalhar no seu conteúdo no digital é eliminar a confusão. É entender qual é a confusão que o meu cliente tem e que eu posso ajudar neste caminho. Então, por exemplo, eu posso dar um exemplo da minha área, né, da área de startups, que é a minha área de atuação. As startups, muitas vezes, elas possuem dificuldade de contratarem os melhores fornecedores, fornecedores mais seguros, os fornecedores que têm um melhor prazo de entrega daquilo que está sendo contratado, tá? Então, como que eu vou eliminar essa confusão? Eu vou explicar, por exemplo, no conteúdo, quais são os pontos que você tem que observar para contratar um fornecedor e dizer depois que, para ser melhor ainda, você tem que colocar isso tudo em um contrato. E aí você vai direcionar para o seu serviço, que é o serviço de contrato. É assim que você tira confusão. Você direciona a pessoa para o próximo passo. Dito isso, falei de 2 pilares. Quero falar para você do terceiro pilar, que é o pilar tráfego. Quando então você vai, estuda o seu cliente, encontra o que é aquele conteúdo que elimina a confusão do público, aquele conteúdo que destrava o seu público, que faz ele avançar para o próximo passo, esse é o momento de investir em tráfego pago. Então você às vezes não sabe, Marcílio, quando que eu vou investir dinheiro? Olha, não adianta investir dinheiro em tráfego pago em Facebook e em Google se você não tem um plano para conduzir a pessoa para um fechamento, se você não entende
qual é a confusão que essa pessoa tem, ou seja, qual é a dificuldade que ela tem de avançar para o próximo passo. Porque você vai atrair um monte de gente desqualificada que vai gastar o seu dinheiro e que não vai te dar retorno, tá? Perceba isso, porque senão você vai investir errado em tráfego pago. E aí, recapitulando com você o que eu tô falando, né? Tem várias e várias coisas. Negociação, gente, é então o caminho do fechamento. Então, negociação é o caminho da conversão. Ponto 2. Eu construo autoridade quando eu dou direcionamento e elimino confusão. Então, a autoridade não é criada por cargo na OAB, a autoridade não é criada com pós-graduação, com título, com qualquer outro cargo. A autoridade não é criada assim. A autoridade não é você postando falando, eu tenho cargo tal. Não é você postando falando esse tipo de coisa. A autoridade é quando você direciona o seu cliente, mostra que entende ele e elimina as confusões que ele tem, as dificuldades que ele tem quando ele tenta avançar no próximo passo em determinada tarefa que ele queira, tá? Ponto 3. Quando você acerta esse tipo de conteúdo, ou seja, o tipo de conteúdo que direciona bem o seu cliente, vale a pena investir em tráfego, vale a pena colocar dinheiro para aumentar a quantidade de interessados pelo seu trabalho. Então, primeiro você tem que saber qual caminho de negociação você vai fazer, depois você tem que entender como vai construir uma autoridade que dê direcionamento para essa pessoa, porque aí ela vai pensar o seguinte: nossa, eu estava muito perdido, eu não sabia o que fazer, eu achei o conteúdo de fulano, eu achei o conteúdo de Igor, eu achei o conteúdo do Jorge, achei o conteúdo da Paola e sei exatamente o que eu tenho que fazer. Essa pessoa é a pessoa que vai me guiar, essa pessoa é a pessoa que vai resolver meus problemas. O terceiro ponto, então, identificou isso, esse é o momento de impulsionar uma postagem, de impulsionar algo nas redes sociais. Antes disso, você vai gastar dinheiro, você vai torrar dinheiro e esse é um grande problema, tá? Para você, eu acho que não tem dinheiro sobrando para ficar gastando e jogando dinheiro fora. Então, quando a gente fala de tráfego, quando a gente fala de dinheiro para crescer no digital, o seu foco, preste bem atenção nisso, tá? Ele tem que ser em tráfego qualificado. O que quer dizer tráfego qualificado? Você tem que focar nas pessoas que já sabem que tem um problema que você consegue resolver. Porque tem várias pessoas, gente, que não sabem que tem um problema. Se você focar nessas pessoas que não sabem que tem um problema e fazer o que muita gente tenta fazer, que é, eu vou tentar fazer uma conscientização, você vai ter muito trabalho, muito esforço e você não vai conseguir lucratividade. Então pare de focar nas pessoas que precisam de algo, mas não sabem, e comece a focar em soluções, em pontos que as pessoas sabem que precisam, que as pessoas querem resolver. Isso vai mudar totalmente a sua quantidade de esforço e o retorno que você vai ter com a sua advocacia. O pilar 4, gente, passando então para o próximo pilar da lucratividade no digital, que é o pilar de engajamento. O que é engajamento? O conceito correto de engajamento. O conceito correto de engajamento não é ter curtida, comentário e que beleza, que bonitinho. Isso não é conceito de engajamento profissional. Isso é conceito de engajamento de alguém que só quer parecer que é popular. Aqui nós não estamos falando de popularidade. Aqui nós estamos falando de conversão, de dinheiro no bolso. Então, engajamento no sentido profissional e lucrativo é conversar com determinado tipo de pessoa. Mas conversar com quem? Com pessoas que já reconhecem que tem um problema, já sabem, eu preciso de um contrato, eu preciso de uma ação judicial, eu preciso de determinada consultoria, e pessoas que suspeitam que já tem um problema. Então, identificar, chegar a essas pessoas e conversar com elas é o conceito profissional de engajamento. E aí, como assim? Como é esse conceito de engajamento dentro dessa lógica que você está falando, Marcílio? Dentro dessa lógica de negociação, dentro dessa lógica de condução por um caminho. Engajamento é tudo aquilo que você conversa preparando para a sua oferta. Então, o engajamento real, profissional, lucrativo é conversa preparando para a oferta. Não é conversa para ser gente boa, não é conversa para arrumar amiguinho ou amiguinha, não é conversa para fazer network aleatório, é conversa preparando a pessoa para receber uma oferta. E aí, como que você vai fazer isso? É mostrando que existe um próximo passo. Existe um próximo caminho que essa pessoa precisa percorrer para ela aumentar os resultados dela. Então, o papel do seu conteúdo é preparar o público para o próximo passo. O papel do seu conteúdo é dizer, olha, meu público,
você quer ter mais dinheiro, você merece ter mais dinheiro e você sabia que você tem determinado direito previdenciário por causa disso, disso. Pois bem, você tem esse direito e o próximo passo para você conseguir esse direito é isso e isso. Então, você prepara a pessoa para o próximo passo, você está engajando ela de uma forma vendedora, não de uma forma, gente boa. Quantas pessoas aí têm engajamento no sentido de conversar com um e o outro e essa pessoa nunca comprou nada de você, nunca vai comprar nada de você? Você quer? Será? Será que você realmente quer isso? Eu acho que se você quiser ser um profissional com lucratividade digital, você não quer isso. Outro ponto importante sobre engajamento é que engajamento está relacionado a uma promessa. E a promessa é justamente o que essa pessoa tem que fazer para poder ir para o próximo passo. Então, o que eu vou prometer do meu serviço para ir para o próximo passo? Prometer alguma coisa, gente, não é falar, garantir obrigação, não é garantir resultado. Prometer alguma coisa é dizer, olha, aqui comigo, se você trabalha com processo judicial, por exemplo, aqui comigo você vai ter acompanhamento, você vai saber semanalmente o que está acontecendo com o seu processo, semanalmente o que está acontecendo no seu mercado, semanalmente você vai ter um grupo de networking que vai ser disponibilizado para você. Isso é uma promessa que a pessoa vai ter quando ela faz o próximo passo, que é virar o seu cliente.